Pronto, agora está gravando, né? Bom, o conteúdo de parafuso, pessoal, foi dado, né? Terminou praticamente. Então vem a terceira parte, que é a parte de engrenagem. Eu sou suspeito até para falar desse ponto, porque eu particularmente eu gosto de parafuso também. O de parafuso foi praticamente o tema do meu concurso. O de molas também para substituto. E o de parafuso, esse de engrenagem, quando eu cheguei para lecionar na URCA em 2003, esse ponto não tinha, esse tema não tinha na disciplina. E eu achava assim, um fio da picada. Porque não tem lógica você terminar um curso de engenharia da parte produtiva sem conhecer um mínimo de engrenagem. Então não foi uma coisa minha, eu coloquei aqui problemático na época para o departamento. Quando você quer fazer qualquer mudança na disciplina, você coloca problema para o departamento, é discutido, debatido numa reunião, e aí o pessoal dá o aval ou nega, né? No caso aí foi dado o aval. Então, isso lá em 2003, então já faz 17, até um tempinho. Bom, mas voltemos a... Pessoal, vocês estão vendo a tela, ok? Jardel. Jardel, vendo a tela? Eu tô vendo. Ok, pronto. Tá ok, Câmbio. Tá ok, né? Ok. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos lá aqui na apresentação. Agora, essa parte de engrenagens aqui é só uma definição formal, tá? Então, são rodas dentadas com dentes padronizados. A gente vai ver porque dentes são padronizados. Isso tem uma definição bem própria, chamada através do módulo. O módulo entre engrenagem tem que ser o mesmo para elas poderem se engrenar. Por isso que tem dente padronizado ou diametral pitch ou passe diametral. É o inverso do módulo, tá? Que serve para admitir torque ou movimento entre eixos. Olha, o exemplo mais clássico que eu dou, apesar de não ser engrenagem, ser via corrente, para a gente ter uma ideia do que seja torque ou velocidade, é a nossa bike, a nossa bicicleta. Então você imagina quando você está na coroa pequena e na catraca grande. O que acontece? Vamos lá, o que acontece? Quem gosta de bike aí? Então o que acontece? Você dá muita volta, pedala para caramba e mal sai do canto. Porque você está fazendo o quê? Você está na catraca grande, tem um raio grande, você está aplicando um torque, o mínimo esforço, um torque um braço maior. E a velocidade é mínima. O que acontece? Você inverte a sua marcha. Você bota uma coroa maior numa catraca pequena. A velocidade aumenta e muito, mas você vai precisar fazer um esforço, né? Então, o que acontece aí é um aumento de velocidade e uma diminuição de torque. Então, uma coisa, um aumento de uma grandeza implica na diminuição de outra, tá? Então, se aumenta o torque, diminui a velocidade. E vice-versa, se aumenta a velocidade, diminui o torque. Para isso tem um nome chamado, eu acho que dá tempo para a gente ver o exemplo hoje. Isso tem um nome chamado relação de transmissão, tá? Então posso muito bem ter uma engrenagem pequena. Esse exemplo, apesar de não ser engrenagem, ser corrente, mas dá uma ideia do que seja o torque e a rotação, tá? A velocidade. No caso aí é rotação, que a gente vai ver a diferença entre velocidade linear e angular. Eu acredito que vocês vão só apenas revisar esses conceitos físicos que tem vindo lá da física. A gente vai perceber por quê, tá? Então, o primeiro tipo de engrenagem está aqui, engrenagem de dente reto. São as que possuem dentes paralelos ao eixo de rotação e são usadas para transmitir movimento entre eixos paralelos. Essa figura aqui do Chile é só para a gente ver o seguinte, que
essa parte, esse desenho de cima, é a parte, uma vista de cima, e aqui é uma vista de perfil, ou seja, o pinhão é a menor e a coroa é a maior. Nem sempre isso acontece, né? Olha só, intuitivamente, sem equação nenhuma, quem é que anda, quem é que gira pra caramba? A menor ou a maior? Quem responde? Responda aí. Quem vai girar mais? A pequena, né? Exato. A menor gira, enquanto a maior gira menos. Em compensação, a maior tem o maior torque, porque tem o maior braço, tem o maior raio. Então a maior vai fazer o que? Vai diminuir a velocidade. Eu acabei de dizer isso. Diminui a velocidade, mas tem um aumento de torque. Quando a gente tem o contrário, a gente quer aumentar a velocidade, aí vai fazer o contrário. Essa aqui será o pinhão e essa será a coroa. Tem isso também. Tem que ter essa, esse feeling, essa sensibilidade para ver como é grande e outra é pequena, ou então quando a outra é pequena e uma é grande. E que o aumento de uma grandeza implica na diminuição da outra grandeza, né? E aqui essa figura serve bem, coloquei outra. A primeira figura. Pronto, olha, se o pinhão gira, o pinhão está girando o quê? Anti-horariamente. A gente segue a regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? O sentido está nos dedos e o polegar está indicando uma saída. Tá? Vocês podem fazer isso aí, porque via online é complicado, mas pode fazer isso aí, colocar a rotação nos dedos e o polegar está saindo do papel. É por isso que o K, ou seja, K positivo, tá? A regra da mão direita serve lá da mecânica para isso. E a coroa está no sentido horário, ou seja, o polegar está entrando no papel, está entrando na tela, e a gente vai ver em que isso implica. Aqui por enquanto não vai implicar em nada. Vai implicar talvez só em inverter o sentido da rotação. Quando a gente estiver vendo trem de engrenagem, aí vai ser bem interessante isso aqui, porque vai contar, por enquanto, um sinal negativo, quando eu estiver dando um exemplo, é para dizer que está invertendo o sentido da outra. Tá? Essa outra figura que é colocada aqui do lado esquerdo é só para indicar o perfil do dente, tá? Pode ver que o perfil do dente está bem paralelo em relação aos demais. Não é helicoidal não, o dente já é helicoidal, o nome já está dizendo, é inclinado. Então o que aparece? Qual é a vantagem de se usar uma cilindro de dente reto? A cilindro de dente reto tem a vantagem de ser mais fácil de usinar, de fabricar, fazer. Em compensação, ela tem uma grande desvantagem. Ela tem um ruído elevado e uma vibração excessiva. Diferente da helicoidal. Que tem uma osidagem mais difícil por ser inclinado, mas em compensação apresenta um ruído quase nulo e uma vibração, consequentemente, uma vibração menor também. Tá? Pronto, só para dar um exemplo. Quem já viu o ré do carro, a marcha ré dá aquele barulho característico, porque é uma engrenagem cilíndrica dente reto, se engrasando, né, se inclinando. A primeira, a segunda, a terceira não faz esse barulho. Por quê? Porque ali a engrenagem é helicoidal. Tá? Então a diferença na prática é essa. O barulho da marcha ré é exatamente porque a engrenagem cilíndrica dente reto. A normal não faz isso. Vamos lá. Dentro da helicoidal, como eu já falei. A vantagem também. Assim, aí tem as demais, a cônica e a sem fim. A cônica, pelo próprio nome, pela geometria, a gente sabe disso. Eu vou colocar no desenho. Mas a cônica ela pode ser de dente reto e dente helicoidal. O sem fim, é um chamado parafuso sem fim,
é bem utilizado quando a gente quer uma grande redução de velocidade. Ou seja, utiliza o parafuso sem fim para ter uma grande redução de velocidade e aumento de torque. Uma grande redução de velocidade dá um aumento de torque. Né? E por fim a nossa cremalheira. Tá aqui o desenho das cônicas, tá? Olha só a cônica. O próprio formato já está dizendo. E ela tem os eixos. A característica desse engrenamento é que ela tem os eixos convergentes, tá? Convergentes. E olha só um detalhe importante. Se eu usar a regra da mão direita nessa engrenagem, que provavelmente é o pinhão geralmente é o menor, e nem sempre, tá? Mas na maioria assim, o pinhão sempre é o menor e a colher é maior quando eu quero aumento de torque. Se aumenta o torque, aumenta a potência. A gente vai ver isso. E muitas vezes, devido ao atrito, a potência diminui, logicamente. Mas eu queria dizer o seguinte: se eu usar a regra da mão direita nessa engrenagem, ela vai estar o quê? Vai estar entrando no eixo, né? Vai estar entrando no eixo, ao passo que aqui vai estar o quê? Saindo do eixo. Ou seja, está invertendo o sentido da engrenagem, independente de ser cônica ou ser cilíndrica ou ser equidal. O engrenamento é externo e está invertendo o sentido, tá? Quer dizer isso. A vista superior diz isso também, que aqui está entrando no eixo da engrenagem e aqui está saindo, tá? Enfim, o sem fim tem isso aqui, ó. Um exemplo bem clássico do sem fim que eu coloco para lembrar bem é aquele, não é bem um sem fim, mas é bem parecido. Aquele moedor que tem na propriedade rural para moer milho, né? Lógico que ali é um moedor de milho, mas o formato dos dentes do moedor, para quem olhar, o formato do sem fim é aquele. Exatamente aquele, tá? Parafuso sem fim. E por final, a nossa cremalheira, que será objeto do nosso estudo, principalmente para dimensionar o portão, né? A cremalheira é uma barra provida de dentes destinada a engrenar uma roda dentada. O sistema retransforma o movimento de rotação em movimento retilíneo e vice-versa. Então a gente tem esse exemplo, tá? Então o que a gente vai acontecer? O que vai acontecer no nosso trabalho? Nós vamos dimensionar a engrenagem, dimensionar a priori o motor com base na massa do portão, do peso do portão. Com isso, muitos fabricantes já tem um módulo de engrenagem, ele fornece um módulo, ele fornece o tamanho da engrenagem, com 17, com 22, com 22 km, mas essa engrenagem, para poder se engrenar com a cremalheira, ela vai ter que ter o mesmo módulo. O que é um módulo? Eu vou explicar porque no próximo slide. O módulo, sem querer adiantar, já adiantando, é a altura da cabeça do dente, tá? Então, ela, para poder se engrenar, o engrenamento ser perfeito aqui, ela vai ter que ter o mesmo módulo. Então a gente vai ter que mencioná-la. Essa barra comercialmente ela tem vários tamanhos, de 1 a 3 metros, tá? Geralmente tem fabricante que é um comprimento só, parece que 2 metros. A única coisa que vai diferenciar vai ser o material, que vai dar um custo, e o módulo. Então o módulo dela vai depender do módulo da engrenagem, tá? E por sua vez a engrenagem depende do tipo de motor lá. Possivelmente, ou seja, uma coisa depende da outra, tá? Mas não é difícil não, pode ser trabalhoso, mas não é difícil. É aquele velho ditado, só tem tamanho de safadeza. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? O que é que eu tô com? Tô vontade de espirrar. Qualquer espirrozinho a gente já fica. Mas enfim, vamos lá.
Pronto, aqui, olha só. Que tipo de engrenagem é essa aqui? Pelo formato dos dentes, é acidente dente reto. Essa aqui já tem os eixos convergentes. Se eu esticar o eixo dessa aqui, então já é uma cônica, né? Essa aqui, pelo formato, pela inclinação dos dentes, é liquidal. Vamos lá, aquele exemplo que eu falei, acabei de dizer, um moedor, nesse caso aqui, um moedor de cana, tá? É basicamente um sem fim. O formato, olha só que a gente gira essa manivela e a roda dentada lá gira bem pouquinho, né? Ou seja, tem uma grande redução de velocidade, tem uma grande força, tem um grande torque aqui. Que o objetivo é esse, é aumentar o torque, aumentar a força para esmagar o milho, esmagar a cana, enfim. O objetivo é exatamente isso. Que quando diminui a velocidade, aumenta o torque e aumenta a força. E a força é aumentada aqui para esmagar o alimento. Vamos lá. Bom, aí fica a nomenclatura, né? O dimensionamento vai ser determinar essa largura de face, né? Seria dimensionar, a gente vai ver qual é a variável que dá essa largura. O círculo primitivo é onde todos os cálculos são feitos. Essa parte do adendo aqui é o chamado módulo, tá? O módulo uma engrenagem para se engrenar com outra, seja cremalheira ou seja uma engrenagem maior, com dentes, maior número de dentes, ela pode ter menor com maior, enfim, mas tem que ter o mesmo modo. Se tem o mesmo modo, tem que ter o mesmo adendo. O adendo seria o que? A altura da cabeça do dente. O dedendo, desculpa, gente, pessoal, deixa eu botar aqui. O próximo. É o próximo. Aí. O dedendo é a altura do pé do dente. Pode ver que está lá de baixo até onde vai o círculo primitivo, diâmetro primitivo. Bom, eu tenho o diâmetro externo e o interno, tá? Todos os cálculos para gerar força, para gerar o diâmetro externo e fazer o desenho do perfil do dente, eu preciso do círculo primitivo. Tudo aqui depende, tá? O cálculo de todas essas variáveis de face, de frango, de folga, depende do círculo primitivo, tá? Então, o dimensionamento de engrenagem para dizer a espessura dela enquanto ela vai ser importante, que seria essa largura de face, a gente vai ver quanto o dimensionamento consiste em dimensionar essa largura de face. A gente vai ver que tipo a gente vai ver que variável, que nome a gente precisa dar nome aos bois aqui. Então que nome a gente dá aqui, tá? Isso fica lá para. Isso fica mais adiante. A gente vai ver que variável é essa. Bom, e aqui vem uma definição formal daquilo que eu já falei. O ciclo primitivo, o ciclo de passe é um ciclo teórico sobre o qual todos os cálculos geralmente se baseiam. Seu diâmetro é o diâmetro primitivo. Gente, se eu sair só um minuto, se eu sair do WhatsApp aqui. O passo circular é uma distância medida do ciclo primitivo. Todo mundo tem um dente correspondente. Assim, a gente vai ver que o passo circular depende do módulo, tá? Deixa eu voltar para pronto, o passo circular tá aqui, ó. Tá aqui até o ponto adjacente no dente vizinho. É tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui, tá? É tudo isso aqui. Então a gente tem uma espessura do dente que vem daqui até aqui. Veja que é tudo baseado no ciclo primitivo. E se eu pegar a parte do dente, que é a espessura do dente, mais o vão, eu tenho um passo circular. É isso que ele quer dizer lá. Pela figura a gente vê tudo.
E por fim, olha só, essa equação 1 é o chamado passe diametral. Quem chega em algum livro aí pode chamar isso aqui de PD ou diametral pitch. Né? Número de dentes é número de dentes sobre diâmetro aqui em polegada, ou seja, a unidade aqui é dentes por polegada. Eu vou fazer um exemplo que mostra bem isso, tá? Lá na frente. O módulo é o inverso disso aqui, já que é dado em milímetro. Ó, é D sobre Z, tá? O diâmetro aqui é em milímetro, ou seja, milímetro para cada dente, tá? Ou seja, D é igual a MZ, geralmente é a equação que a gente usa quando a gente está no sistema métrico. Mas nada impede de usar essa equação aqui. Chama a atenção que quando o P é pequeno, ou seja, se eu pegar um valor lá da tabela e dizer assim, 8, o passe diametral é 8. Então 8 o que? A gente tem que entender que é dentes por polegada. Ou seja, em uma polegada eu tenho 8 dentes, tá? Vamos supor que agora eu pego 20 dentes por polegada num círculo. Então quem é a menor engrenagem? A de 8 ou a de 20? Vamos lá, raciocinar. Deixa aqui o inverso. Pode responder, gente. Pessoal, sejam bem-vindos. Pessoal, sejam bem-vindos. Quer saber a menor, né? Exato, a de 8 ou a de 20. A menor engrenagem eu digo que é a de 20. Porque você imagina um círculo com uma polegada e tem 20 dentes ali amontoados, enquanto a outra tem 8. Tenho menos dente em polegada, então menos dente está mais espaçado. Se está mais espaçado, a maior é a que tem menor passe diametral, tá? Isso no sistema inglês. Quanto maior o passe, quanto maior esse camarada aqui, quanto maior o P, menor a engrenagem. E vice-versa. Quanto menor o P, maior a engrenagem. Já no sistema nosso, que é o sistema métrico, é o inverso, já que o módulo é o inverso do número de dentes. Ó, a equação é o contrário. Tá? Quanto maior o módulo, maior a engrenagem. Maior é a altura da cabeça do dente. Tá? Quanto menor esse módulo, menor a engrenagem. Tá? Então tem que ter como é que se diz, essa sensibilidade, esse feeling para entender isso. Tá? Ok? Quando eu fizer um exercício, eu acho que tem o exemplo, mostrando os dois exemplos, e a gente se familiarizar com essas equações, já dá para entender. Tá? Então entende isso aqui, dente por polegada. Tá? E o módulo vai ser em milímetro, tá? Ou seja, o diâmetro é milímetro, aliás. Ó, milímetro vezes o número de dentes. O número de dentes é dimensional. É uma quantidade. Sei lá, 20, 30, 40. Tá? Então o diâmetro aqui é em milímetro. Quanto é diretamente proporcional. Aqui é o inverso. Eu dei só um exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ver. Olha só. Ele diz, qual é a relação de transmissão para o conjunto abaixo? Ele não falou em número de dentes não, mas falou só o diâmetro. Do pinhão é 50 milímetros, ou seja, eu tenho engrenagem pequena movendo num grande. E o diâmetro da engrenagem é 150. Determina a velocidade angular da engrenagem, ou seja, está maior. Se a velocidade do pinhão é 1000, se o toque de entrada for 10, qual o toque de saída? Olha só, sem calcular nada, vamos imaginar o seguinte: eu tenho engrenagem pequena e uma grande, tá? Quantas vezes
essa grande é maior do que a pequena. Só olhando para o diâmetro. 3 vezes. 3 vezes. Então aí eu já tenho a relação de transmissão, que vai dizer o seguinte: 3 para 1. Eu vou escrever isso aí, tá? Eu vou escrever lá no SMET. 3 voltas da menor dá uma volta da maior. Exato, olha. Não, quando eu escrevo, deixa eu escrever aqui. Deixa eu colocar. Só um instante, pessoal. Estou no exemplo primeiro ainda. Esse não, esse é o outro. Deixa eu ver se eu copio aqui. Eu copio e colo lá no SMET. Aí. Pronto. Diminuir. Deixa eu pegar o texto também. Deixa eu pegar o texto. Tá? Deixa eu pegar o texto. Não. Aí não estou certo. O SMET Studio também tem no Linux, tá? Mas ele está com um probleminha de configuração, precisei usar nessa máquina virtual. Mas enfim, vamos lá aqui. Então aqui tem. Vamos lá. Configurar. Só o texto, tá? Pronto. Ok, gente. Olha só, ele não deu o número de dentes, ele deu o diâmetro, mas é característico, tá? Olha só, seja polia, uma polia movendo outra, o parâmetro geométrico desse diâmetro raio, no nosso caso, a gente vai ver, eu vou provar depois para a equação, que a gente vai ter o parâmetro geométrico, então vai ser esse número de dentes, mas já o tamanho aqui no caso foi da diâmetro, também pode dar a relação de transmissão. Ou pode dar o valor do trem. A gente vai ver o trem, o que é o trem. É o inverso da relação de transmissão. Tá? Então quer dizer isso, ó. Pelo tamanho do pinhão, que é 50, tá? E o diâmetro da engrenagem é 150, eu digo isso, olha só, 3 para. Opa! Vou botar isso como texto, porque tem como variável. Quer dizer isso, ó, 3 para 1. E é assim que se escreve. Olha só, eu sempre faço uma analogia com um desenho técnico. Isso lá no desenho, isso aqui não falou de escala, né? Que escala? Escala de ampliação. Ampliação de quê? Aqui também vai ser ampliado. Ampliado do torque. E ampliar o torque significa diminuir a velocidade. Esse é o primeiro parâmetro, por analogia. Se eu tenho, mas isso quer dizer outra coisa. Isso quer dizer, ó, 3, enquanto essa aqui dá 3 voltas, essa aqui dá 1. Essa se lasca todinha para dar 3 voltas, enquanto essa dá 1. Tá? Então quer dizer isso, o número da esquerda quer dizer o da motora, e o número da direita quer dizer o da movida. Se eu tivesse o contrário, assim, ó. Se eu tivesse o contrário, 1 para 3, queria dizer o quê? Enquanto a da esquerda dá uma volta, a outra dá 3. Ou seja, dá a interpretar o quê? Dá a interpretar que eu tenho uma grande movendo uma pequena. Né? E aí, nesse caso, eu tenho uma diminuição. Isso é uma escala de redução. Redução de torque. E se o torque está reduzindo, eu estou aumentando se o torque está diminuindo, eu estou aumentando a velocidade.
Então a gente tem que ter na mente essa, essa conceituação física, para a gente não perder, tá? Então, no nosso caso, eu vou apagar isso aqui. A relação de transmissão é essa aqui. Aí, nesse caso, eu vou chamar de I, a relação de transmissão, tá? Você já está entendendo como unidade imaginária, não é. Eu vou botar 3, tá? Se fosse o contrário, 1/3, o I seria 1/3, tá? Ou seja, se o I fosse 1/3, eu estou aumentando a velocidade e diminuindo o torque. Tá? Ele quer saber a velocidade angular da engrenagem dessa danada aqui. Tá? A velocidade da engrenagem, se ele dá a velocidade do pinhão. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que H, eu vou chamar isso aqui de P do pinhão, 2 pontos, seria I, tá? Ah, mas eu tenho que botar, aí tá outro ponto, estou confundindo, peraí. Vou decidir aqui, ó, a velocidade do pinhão de Dio, ponto P, 1000 RPM, 1000 RPM. Engraçado que ele transforma em Hertz, que é a unidade do SI. Olha só, 104,71. Tem que lembrar, isso também é, se quisessem radiano por segundo, tá? É a mesma coisa. E ali está no SI, tá? Isso é a unidade de velocidade angular. Como é que faz essa transformação, professor? Multiplica por 2 pi e divide por 60. Eu vou poder. Não vou tirar da cartola, não. Vou mostrar de onde vem depois. Tá? É só escrever rotação por minuto. Mas enfim, deixa aqui. Tá? Vamos deixar em Hertz, para entender. Seria a mesma coisa de radiano por segundo. Tá? Ou seja, segunda menos 1 também, porque radiano é adimensional, enfim. Radiano é medida de ângulo. Vamos ao que interessa. A rotação, vou chamar de contorno aqui, da engrenagem vai ser o quê? Vai ser o quê? Gente, a rotação aqui diminui ou aumenta. Essa aqui gira mais, né? Ela é pequena, então a rotação da engrenagem vai ser 3 vezes menor. É isso? Ela vai girar menos. Em compensação, o torque aumenta. Tá? Então a rotação da engrenagem vai ser a rotação do pinhão da VNP. Ali é H, P, a rotação do pinhão sobre 3, vai diminuir a velocidade. Tá? Bom, já dei em Hertz, mas eu não quero Hertz. Não quero Hertz, eu quero RPM. Enfim. Ok, 1000 por 3, 333. Em compensação, o torque, ele dá o torque de entrada aqui. O torque vai ser o que? 3 multiplicado ou dividir. Já não estou aumentando. Olha, o braço aqui, o raio aqui de engrenagem é maior. Então o torque vai ser maior. Eu podia nem pensar assim, eu podia ver o seguinte, se a velocidade está diminuindo, ela gira menos, é porque o torque está aumentando. Então, vamos botar aqui, ó. O torque de entrada, vamos botar assim, torque chamar de é de quanto? 10 Newton vezes metro. Tá? 10 Newton metro. Então, torque de saída
que vai estar no eixo, vai ser essa engrenagem movida, possivelmente o eixo que ela está ligada. O torque de saída vai ser quem? Vai ser o torque de entrada, vezes o dividindo, vezes o I, né? Estou aumentando, né? Então vai ser 30. Olha a direção dele usa Joule. Mas uma Joule quer dizer o que? Energia, né? Se a energia que a engrenagem pequena está fornecendo para outra. Mas pode botar, eu entendo isso, vamos botar Newton vezes metro. Opa, deixa eu escrever errado aqui. Newton vezes metro. Aí, 30. Tá multiplicando. Gente, uma forma a gente tá vendo só pela relação de transmissão, que é intuitivo isso. Existe uma equação lá na física que diz o seguinte: a velocidade linear, nesse caso, linear, não é angular não, tá? A velocidade linear, que eu vou chamar aqui de V, vou colocar como texto. O V é a velocidade de entrada da engrenagem do pinhão, vamos chamar do pinhão, é igual à velocidade da engrenagem movida, a VE, certo? E o que é velocidade linear? O que é velocidade linear? É aquela angular, é dado por isso aqui, ó, ômega do pinhão, vou chamar do pinhão, vezes é o ômega vezes o raio, né? Vamos chamar raio do pinhão. Eu vou botar igual booleano. Estou só substituindo o lado esquerdo da equação pelo outro. Aí, ó, ômega vai ser ômega da engrenagem vezes o raio da engrenagem, né? Tá? E aí eu posso substituir quem é ômega. Eu quero colocar ômega, que é dado em radiano por segundo. Mas se eu quero colocar em termos de rotação, como é que a gente faz? Quem é ômega? Ômega está dado em radiano por segundo. Eu multiplico por 2π e divido por 60. É aquele fator multiplicativo. Olha só, se eu escrever aqui, ó, tá assim, 2 vezes π vezes Ctrl G do pinhão. Aí tá em termos de RPM, tá? 2π sobre 60. Aí quem é o raio? Quem é o raio? Vai ser o diâmetro sobre 2. Se a gente voltar para aquela equação, então, tá aqui não, a máquina virtual, deixa eu voltar aqui para o slide, pronto. Aqui. Se a gente voltar para essa equação 2, quem é diâmetro? Módulo vezes número de dentes, ok? Diâmetro é módulo vezes número de dentes. Deixa eu voltar para lá. Aí. Depois eu boto diâmetro aqui, módulo vezes número de dentes, tá? Deixa eu estar aí. E aqui é igual a mesma coisa. 2π vezes rotação agora da engrenagem, né? Ponto E, tração da engrenagem sobre 60 vezes quem é o raio?
da engrenagem. Diâmetro da engrenagem, vou botar assim, ó, D ponto E sobre 2. Aqui é o diâmetro do pinhão. Não, eu esqueci de botar o P aqui. P, tá? Bom, o 2π sobre 60 vai cortar de um lado e do outro, não é isso? Se eu botar 60 para cá, ele vai cortar, e o 2π para lá também vai cortar. Tá? De modo que eu fico rotação. Quem é diâmetro? Módulo do pinhão. Vou ficar assim, ó. H, opa. Rotando para cá. H, Ctrl X. Do pinhão, tá? O 2π sobre 60 foi embora. Vezes. Aí aqui vai ficar o quê? Quem é diâmetro? Módulo do pinhão. Vou botar só M. Que os dois módulos vão embora também. Uma engrenagem para se engrenar na outra tem que ter o mesmo módulo. Tem que ter esse conceito, saber esse conceito. Módulo vezes número de dentes. Vamos botar assim, ó. Z do pinhão. Tá? O número de dentes é diferente, né? As engrenações diferentes, tamanho diferente. Então, a maior tem número de dentes maior, lógico. Sobre 2. Opa. Aqui é igual. Rotação da engrenagem vezes. Aí aqui vai ser o que? Vai ter uma divisão, módulo vezes número de dentes da engrenagem sobre 2. Sobre 2, né? Gente, vocês estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Sim. Ok. Então o que é que vai acontecer aqui agora? O módulo tem que ser igual para as duas, para poder se inclinar. O módulo vai embora, o 2 também. Então qual é a equação que a gente fica? Rotação, Ctrl G, do pinhão vezes número de dentro do pinhão igual número de dentes da engrenagem. Se vir ali está errado. Vezes Z da engrenagem. Tá? Essa relação aqui é bem conhecida lá da física, né? O que acontece aqui? As velocidades lineares diferentes são iguais, aliás. A velocidade angular é diferente e provavelmente dá a rotação diferente. Essa equação aqui é chamada equação, vou botar aqui, vou botar como texto, equação fundamental do engrenamento. Então ela não é nada mais, nada menos do que ela já foi vista lá na física. Então cuidado com esse conceito. Tá? Elas têm velocidade linear iguais, mas os angulares são diferentes. Tá? Ao mesmo tempo, se essa engrenagem estiver conectada a um eixo, essa pequena, e o eixo passar por essa outra, vai ter a mesma rotação. Se tem a mesma rotação, tem velocidade angular igual. Tá? Já linear é diferente. Então inverte. A gente vai chegar num exemplo desse. Que é engrenagem pequena. Olha só, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que tem aqui. Pronto, aqui ó. A gente vai fazer isso aqui. Essa Z de 40 e a de 50, elas vão ter a mesma rotação. Intuitivamente, a gente sabe que tem a mesma rotação.
Se tem rotação, tem a mesma velocidade angular, mas a linear dela, pelo fato de elas serem tamanhos diferentes, a linear de 40 e 50, elas estão no mesmo eixo. Tá? Elas têm a mesma rotação, ou seja, a mesma velocidade angular, mas a linear é diferente. Ao passo que essa de 24, 440, que está se inclinando, tem velocidade linear igual agora, mas a angular é diferente. Né? Uma é pequena em relação à outra. Né? Então, elas têm rotação diferente, provavelmente velocidade angular diferente. Tem que saber diferenciar, tem que ter bem esses conceitos da física. Né? Então, a de 24 e a de 40 tem rotações diferentes que implicam velocidade angular diferente. Já a de 40 e 50 está no mesmo eixo. Se está no mesmo eixo, tem a mesma rotação. Se tem a mesma rotação, tem a mesma velocidade angular. Já a linear é diferente, né? Porque não estão se engrenando. Eles estão tendo só o mesmo eixo. É isso que eu quero que vocês tenham esse conceito. Tá? A gente vai ver essa definição. Enfim. Esse aqui seria o exemplo do 1, foi o 2, foi esse aqui. Depois a gente resolve. Deixa eu botar para lá. Vou botar para aqui, tá? Então, essa é uma declaração fundamental do engrenamento. Vou colocar negrito. Vou salvar depois essa explicação, tá? Então, a equação, se eu for para a equação fundamental do engrenamento, olha só, o pinhão, que é o pinhão? O pinhão é a primeira, né, engrenagem. A última, geralmente, deixa eu voltar para o slide. No slide tem isso. Ó, rotação da última sobre a primeira, é o chamado trem de engrenagem. Tá? Eu posso voltar para lá e posso usar essa equação aqui para resolver, sem pensar ainda em relação de transmissão. Vamos supor que eu não tenho ideia do que seja a relação de transmissão, mas é intuitivo, é o que diz, é o que nos dá a ideia de uma em relação ao outro, se está aumentando ou diminuindo. Tá? É uma grandeza física. Tá? Então, se eu escrever equação fundamental, eu posso fazer isso. Ó. Ele não quer a rotação da engrenagem, eu posso muito bem dizer que a rotação, eu posso fazer isso. H, Ctrl X, da engrenagem pela equação, olha só. Olha, a rotação da engrenagem, se eu botar ZP sobre ZE, eu posso botar aqui, ó. Eu posso botar assim. C.P. Mas ele não deu, né? Ele não deu o nome de Deus, mas eu posso botar em função do diâmetro. Posso ou não? Ele deu sim, diâmetro pinhão. Ele não deu módulo, mas se ele desse um módulo, o número de dentes, se ele desse um módulo, dividir o diâmetro pelo módulo, tem o número de dentes. Mas ele não deu. Vamos botar aqui, diâmetro do pinhão, 2 pontos, 50 milímetros. E o diâmetro da engrenagem, como 150 milímetros. Pronto, ok. Então está escrito, já está reconhecendo. Então aqui, como é parâmetro geométrico, eu posso botar como sendo D. Eu posso usar parâmetro geométrico dp, tá, sobre DE. DE vezes quem?
a rotação do pinhão, né? H, Ctrl G do pinhão, tá? Será que dá o mesmo? Ó, Hertz, não quero Hertz, quero RPM. Aí, ó, tá? Então, pela relação fundamental, se eu generalizar, o pinhão é a engrenagem, é o que? A última. E o pinhão é a primeira engrenagem, onde está entrando no movimento. Então eu posso generalizar a equação e dizer o seguinte: rotação da última sobre a rotação da primeira é o diâmetro ou o número de dentes da primeira, da motora sobre a movida. A gente vai chegar lá nessa equação, tá? Tudo provém daqui, a equação fundamental. Então posso usar essa equação para quase tudo, não só para duas, mas posso usar para o trem inteiro. A gente vai ver o trem inteiro depois. Várias engrenagens se engrenando ao mesmo tempo, tá? Vamos lá pro segundo exemplo. Olha, ele agora deu um número de 10, você não vai resolver o da diâmetro. Eu tenho uma pequena verde que é a motora, o pinhão, e a coroa é a maior, tá? Olha só, 20 e 40. Então essa maior é quantas vezes maior? Essa cinza aqui é quantas vezes maior que a verde? Tem jeito. Vamos lá. Tá me ouvindo? Ok. Pessoal, tá me ouvindo? Coloca lá pra ver. Coloca. Só um instante. Pronto. Aí. Eu quero saber quantas vezes a engrenagem cinza é maior do que a verde. Pelos dados que ele deu. 2 para 1. É, exato. Então ela é 2 vezes maior do que a verde, né? Se você dividir 40 por 20 é 2 vezes maior. Então já tem a relação de transmissão de cara. Seria 2 para 1. Significa dizer o quê? Que quando essa se lasca para dar 2 voltas, essa dá uma. Né? Essa dá uma volta. Ou seja, eu tenho um aumento de torque aqui novo. E tem uma diminuição de velocidade. Né? Essa gira bem menos. Em compensação tem um torque aumentado. Né? Ok? Então vamos sem mais delongas. Eu posso pegar esse texto aqui. Eu vou copiar. Vamos lá para o SBET. Aí. Vou abrir um novo, enfim. Aí você já sabe. A gente, desculpa, eu estava usando esse aqui, o Zé 25, tá? Para ficar maior. Então aqui. Vamos botar aqui também. Deixa eu voltar para cá. Aqui é o seguinte. Pega esses dados. Ó, ele tem um módulo de 1 milímetro. O que é esse módulo? As duas tem que ser igual à altura da cabeça do dente, tá? Então vamos lá, copiar. Eu vou copiar e vou levar para lá. Aí. Módulo de milímetro.
entrada, saída. Vamos lá, pegar a figura, vou copiar e vou colar. Tem muito pra caramba, vou diminuir aqui. Enfim. Bom, a entrada é dada pela verde aqui, né? É o que ele fala. Geralmente eu chamo de 2 e 3 isso aqui. Com o passar do tempo, aí a gente vai ver. Eu dou numeração, mas enfim, isso é só nomenclatura. Com a relação de transmissão, então a relação de transmissão vai ser a relação, vou escrever assim, a relação de transmissão será, olha, gente, pessoal, procura escrever dessa forma técnica, tá? Ó, 2 para 1. Se fizer uma analogia com o desenho, vai ser o que? Isso aqui é a escala de ampliação. Eu estou ampliando o torque. Se um amplia o torque, diminui a velocidade, tá? Então vou dizer o seguinte, vou botar isso aqui negrito também, e vou dizer o seguinte, o I, esse número da esquerda quer dizer o número de voltas do peão, quer dizer o I também. Então o I, relação de transmissão I, eu vou chamar de 2, tá? O I de 2. Ah, caramba, ele colocou isso como texto. Eu vou chamar isso aqui como variável. Z. Vamos chamar de Z2, pronto. Z2. Gente, a gente não tem essa unidade. Uma coisa que eu acho bom aqui no SMET, a gente tem que definir. Ele não conhece dente, eu posso fazer isso. Dentes. Para ele reconhecer veja que ele está fazendo de azul, para ele reconhecer isso aí como unidade. Eu vou chamar de dentes, tá? Para ele reconhecer. Veja que ele já está fazendo como. Então se eu chamar aqui, ó, Z.2, quantidade de dentes, nas duas, tem que botar a entrada 20 dentes. Ó, veja que já aparece ali, ó, porque eu defini a unidade. No MathCAD também faz, só que no MathCAD tem um detalhe. A gente tem que definir a unidade em termos de unidade dele. E aí lá não tem essa unidade, né? Então o que eu faço? Eu faço uma manobra lá. Eu chamo de como se fosse unidade monetária de algum país. Para ele reconhecer em função da unidade dele. Enfim. Aqui eu já a gente próprio cria 20 dentes. Olha, veja que ele reconhece. E o Z3, eu vou chamar de Z3 40 dentes. Veja que já aparece ali 40 dentes, tá? Então, olha, se eu escrever relação de transmissão como sendo movida pela motora, a gente vai ver que o E, que é o trem de engrenagem, é motora pela movida, ou seja, daria um meio. A gente vai ver que o I é o contrário do E, tá? Ou seja, movida pela motora, dá 2. Mas enfim, eu já vi por aqui, ó,
pela quantidade de dentes e poder definir o I como sendo Z3 sobre Z2, realmente, né? Enfim, é sempre a relação parâmetro geométrico. Tá aí, 2 para 1. Z2, Z3, o torque de entrada, que vai ser o torque, vou botar isso como entrada, o T2, sei lá. Entrada T2, já que a gente referenciou como Z2. O T2 é 15 Newton vezes metro. Opa, reconheci ou não? Não reconheci. Eu fiz besteira aqui. 15 Newton. Eu tenho que botar Newton. Isso, Newton vezes metro. 15 Newton metro. E a rotação de 2, ó. E a rotação de 2, ele deu como sendo 800 RPM. Bom, se eu botar igual aqui, ele sempre transforma em Hertz, né? Bom, enfim. Ele sempre faz essa conversão, porque ele quer tudo no SI. Vou deixar assim. Tá? Bom, e aí? O que ele pede? Qual é a relação? Transmissão eu já fiz. Ele está perguntando qual é a rotação, mas qual é o torque? O torque vai ser bem maior. Quantas vezes? 2 vezes mais. A rotação é que eu divido, né? A rotação de saída gira bem menos. Então a rotação, eu vou chamar assim, então. A rotação de 3 vai ser o quê? A rotação vai ser, vou dividir ou vou multiplicar. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Pessoal, estão me ouvindo? Isso. Eu estou dividindo porque a roda movida, a engrenagem movida é maior. Tá? Então, se ela é maior, ela gira menos, a impressão vai ter um maior torque. Então, vai ser a rotação de 2, dividido pelo I. Vamos lá, quanto? Bota em Hertz. Ele dá 400, né? Eu quero RPM. Aí, 400. Tá? Em compensação, o torque. De saída, que eu vou chamar de torque 3. T.3. 2 pontos. Eu vou multiplicar, né? Vai ser o T2.2 vezes I. Choro, não quero chorar. Interessante. Newton vezes metro. Tá aí 30. Então, a gente tem essa, uma coisinha, digamos assim, são conceitos básicos, mas isso vai fazer a diferença quando a gente estiver vendo um trem de engrenagem, tá? Essa se conecta com essa possivelmente se conecta com outra. Então a gente tem que ver a entrada e a saída, e as do meio influenciam e muito. E quando coloca o braço, ele tem efeito surpreendente, chamado um trem de engrenagem planetária. A gente vai ver porque é planetário esse nome, tá? Então é isso. A diminuição de uma grandeza implica um aumento de outra e vice-versa. Se eu tivesse essa grande movendo na pequena, eu teria o efeito contrário. Eu estaria aumentando a velocidade, diminuindo o torque, tá? Então, enquanto em uma eu tenho que ter ideia dessa relação de transmissão. Neste caso, a relação de transmissão, se eu tivesse a cinza movendo na pequena, a verde,
a relação da tensão não ia ser 2:1, seria 1:2. Tá? Ou seja, eu estou reduzindo o torque. Se eu estou reduzindo o torque, eu estou aumentando a velocidade. Ou seja, uma grande movendo uma pequena. A gente tem que ter essa ideia. Pessoal, deixa eu ligar aqui. Vocês já estão vendo? Minha bateria já está em vermelho ali. Só um instante, tá? Deixa eu ligar aqui no note. Não, está um pouco longe. Atenção. Pronto. Ok. Deixa eu voltar aqui pro. Pronto. Ok. Continuando lá, deixa eu ver aqui uma coisa. Aí. Bom, esse foi outro exemplo. Bom, trem. Exatamente o que eu estava dizendo. Né? Se tiver uma 2 movendo uma 3, uma 3 movendo uma 4, a 4 movendo uma 5 e a 5 movendo uma 6. Olha só, exatamente aquilo que eu estava dizendo. A 4 e a 5 estão no mesmo eixo. Elas vão ter o que? Esse N aqui é uma figura. Deixa eu botar aqui. Olha só, esse N aí, essa figura eu tirei do Chile, tá? Se você pegar a nomenclatura atual, esse N grande é o número de dentes. Eu prefiro o Z, que é uma nomenclatura mais de outro livro. Eu acho que o Norton usa aí, não sei. E a rotação está em N, ó, N pequeno. Tá? Então quer dizer o quê? O 2 é o pinhão, gira anti-horariamente, a 3 inverte, né? O 2 é horário, o 3 é anti-horário, aí o 4 vai horário, provavelmente o 5 também está no mesmo eixo e o 6 inverte. Tá? Ou seja, a entrada, ele quer geralmente assim, ele quer ver a relação entre a entrada e a saída. Olha só, se 2 fosse engrenado com 6, 6 está bem maior do que 2. Significa dizer o quê? Que eu tenho uma rotação menor e um torque maior. Bem maior. Se fosse mais, as do meio influenciam. O número de dentes possivelmente vai influenciar o torque de saída, como também a potência, a velocidade, enfim. As do meio influenciam. Não vai influenciar em força. A gente vai ver que não vai influenciar na força que o eixo aqui recebe. Mas nas outras grandezas, sim. É isso que a gente está interessado. E o que eu estava falando anteriormente, ó, 4 e 5, elas estão no mesmo eixo. Isso aqui é uma vez superior. Se eu estiver vendo de perfil, de baixo, 4 e 5 tem a mesma rotação porque estão ligados no mesmo eixo. Provavelmente tem a mesma velocidade angular, mas a linear são diferentes. 4 e 5. 5 está engrenando com 6. Já a velocidade linear é a mesma. A rotação é diferente. A rotação é diferente de 6 e a de 5 é diferente. Tá? Então tem a rotação diferente, tem a velocidade angular diferente, mas a linear é a mesma. Entre 5 e 6. Entre 4 e 5 não. Tem a mesma rotação que estão ligados no mesmo eixo. Então essa ideia física eu quero que vocês tenham. Tá? Só revisando, porque acho que lá na física, na mecânica, quem nunca aprendeu vai aprender agora, né? Vem de movimento circular. Então, enfim, já conhecemos a lei fundamental do empreendimento que eu mostrei, entre engrenagem motor e movida.
Mas o que acontece quando temos várias delas se acoplando, estamos interessados numa relação que define a entrada e a saída, ou seja, 2 e 6. A gente vai ver que a rotação da última, que é a 6 aqui, ela pode ser em função de 2 e das motores envolvidos aqui no meio. Para responder a pergunta assim, eu considerar a figura abaixo. Olha só, a gente vai definir o E aqui. A gente vai ver o que esse é o trem de engrenagem em relação àquele trem lá. A gente tem produto da motor pela movida. A gente vai ver que o I, que é o contrário do E, é o produto pode ser como se produto da movida para o motor. Ó, a rotação da última é a primeira, tá? Eu posso colocar em função do número de dentes. Então exatamente ele já dá o exemplo aqui, eu posso fazer isso aqui, tá? Então aí, olha só, eu tenho uma grande, eu entrando no movimento, dá pela grande agora, não dá pela pequena. Essa ZA eu estou interessado em com o número de dentes necessário aqui em A para promover um movimento em que agiria a 100 e lá na saída tem a 300. Olha, essa A eu vou chamar de C, essa de 50 e D de 40, tá? Então, o que é que vai acontecer? Olha só, sem calcular nada. Aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 300. Tá? Aqui eu tenho... O que é que vai acontecer aqui? Olha, de cara, se aqui tem 100 e aqui tem 300, tá coerente, né? Eu tenho um aumento de rotação, tenho aumento de velocidade, porque a engrenagem é menor, em compensação o torque aqui é o quê? O torque aqui é menor. O torque na saída vai ser menor. Ele não deu aqui, mas eu poderia já ver. Né? Eu poderia ver. O que influencia também são essas engrenagens do meio. Então ela vai influenciar torque e velocidade. Então vamos para lá para os médicos para ver essa. Na verdade eu quero resolver através do trem. Né? Entendi que fazer uso da equação 3 e 4. Tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ei, Fábio, aí para a relação de transmissão aí, você analisa 2 e 2, né? Não, relação de transmissão foi boa pergunta. A gente vou escrever o E, e o E aí pode ser o inverso do I. Essa é o trem de engrenagem que é definido pela equação 4. Eu posso guardar 4 e 3, já que o E é um só. O I, que é a relação de transmissão, é o inverso do E. Tá? Na verdade, eu quero usar o E nesse trem, que é o chamado trem de engrenagem, e definir o I. Tá? O I pode ser movido pelo motor. Ó, eu vou chamar, deixa eu levar esse texto. Deixa eu ver se eu levar esse texto para lá. Levar para o SMET. Onde é que está o SMET? Está aqui. Pronto. Eu vou definir uma nova página. Eu vou aumentar isso aqui para 125. E aqui, vou fazer o seguinte. Eu quero usar voltar lá e pegar a figura, tá? Copiar e colar aqui. Colar, não colou, peraí. Agora vai. O que está vendo? Ah, tá. Aí.
Deixa eu diminuir. O pico não serve também não. Vocês entenderem. Deixa eu provar o texto em negrito. Olha só, ele quer saber quem é ZA. Né? Quem é ZA. Eu vou chamar essa de 50 dentes de C e essa aqui de B. Tá? Então A se conecta com C. C e D tem mesma rotação, né? No mesmo eixo. Mas C não se conecta com B. Se conecta com A. Quem se conecta com B é D. Então vou chamar isso aqui. Vamos dar números boas. Eu vou chamar aqui de dentes. Vou definir dentes como variável. Enfim. Dentes. Para reconhecer. Eu quero saber. Ó, eu vou chamar de Z. Ponto C. C essa de 50 dentes. Aqui. C e D. Ponto D. De 40. Né? Dentes. E B. Temos B também. C. Ponto B. Não, B é 24, né? 24 dentes. Dentes aqui. Veja que ele reconhece dentes, enfim. Ele dá a entrada, ou seja, a rotação de A. Ou seja, a rota A é a primeira, né? Eu vou usar a nomenclatura do lado da equação, a rotação da, desculpa gente, a rotação da primeira vai ser que a primeira o movimento está entrando por A. A rotação da primeira, que por acaso é A, é 100, é ligeiramente, né? 100 RPM. Tá? E a rotação da última é quem? Gente, a última vai ser B no movimento aqui. 24. Ou 24 não. 300, desculpa. 300 RPM. Tá? Então ele escreve isso, ó, que eu podia pedir para ele resolver por aquele comando, né? Mas eu quero voltar aqui, ó, e resolver por essa equação. Rotação da última sobre rotação da primeira, já que ele deu. Produto de densidade motor pelos movidos. Tá? Eu posso fazer isso, posso também. Enfim, esse aqui, ó, Maple. Vamos usar o comando para que eu ia abrir outro. Eu estava falando isso aqui. Eu podia abrir outro arquivo para manipular, mas aqui já sai direto. Maple, solve. Aí eu posso escrever a equação, né? Aqui, ó, rotação da última. A última. Sobre a rotação da primeira
Aí o igual aqui. Aí olha só. Eu sempre faço isso. Aqui ó. Vou botar menos. Vou dizer o menos por quê, tá? Aconteceu um engrenamento entre A e C é externo. Então, se essa girar horariamente, essa vai girar anti-horariamente. Então, o menos aí vai indicar isso. Que o engrenamento é externo e vai inverter. Vai aparecer lá na frente, né? É só para indicar isso. Vamos ver o que acontece. Menos é motor pela movida. Então é ZA C.A. É assim não. CA. Ele quer, né? Por A significa A contar com C, né? ZC. C.C. Certo? E aí eu vou escrevendo pá a pá. Apesar da equação ser geral, ó, dentro do motor pelo movido, eu poderia fazer direto. Mas eu sempre gosto de escrever pá a pá. Tá? Bom, essa é uma escolha pessoal. Vezes. Então, aqui tem um. Ó, A está com C. C está com D? Não está se engrenando, está no mesmo eixo. Eu só escrevo quem está se engrenando, tá? Ó, D, aqui também tem um menos. Posso botar assim, né? E aqui vai o que? Aqui chama de CD, aqui tem um D, 140. Ponto D dividido por ZB. E finalmente eu quero quem? Eu quero ZA. Opa. Z.A. Assim. Não entendeu sem a primeira. Ele escreveu em função do número de Dewey. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele não está reconhecendo essas variáveis. Ele não está reconhecendo, cara. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô achando diferente esse NU aí de cima. Oi? Eu tô achando diferente esse NU aí de cima. Vamos fazer o seguinte. Não tem não, Vamos fazer o seguinte. reescreve. Exato. Seria H, Ctrl G. A última. A rotação da última. A última é B. É 300, né? RPM. Rotação da primeira. Como 100. RPM. Vamos ver se ele reconhece aqui. É para ele reconhecer aqui, ó. Vamos eu clicar. Reconheceu agora.
Ó. Ali, ó. Primeiro. Noventa. Pronto, agora fez. Eu estava sempre com esse. Ou seja, faz sentido, né? Eu tenho 90 dentes aqui, que move 50, a 50 move 40 e aqui move 24. Então, o que é que acontece? Então, tudo isso, qual é a relação de transmissão? Como é que seria? O E é dado pela motora, ou é dado pela motora pela movida, né? O E, quem seria o E? Vamos lá. O E poderia, olha só, poderia ser isso aqui. Poderia ser isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Motora. Quem são as motoras? ZA. Lá no definir, ele só resolveu. Atribuir ainda não. Eu posso botar aqui Z.A. Dois pontos para reconhecer agora, 90 dentes. Agora permite escrever. Bom, enfim, eu quero ver se eu estou aumentando o torque, se eu estou diminuindo, se eu estou diminuindo a velocidade. Intuitivamente eu sei que eu estou. Bom, vamos ver no que está. Eu estou intuitivamente A e B. Eu estou aumentando a velocidade e estou diminuindo o torque. Vamos ver. O E seria produto das motoras. Quem seria motor aqui? O A é motor, ZA, Z.A vezes A e B. B se conecta com C, ou B se conecta com. Aliás, A 50, A 50 é C. C se conecta com D, não. Né? Agora D se conecta com B. E D é motor. Não é ou não? É assim. ZD vezes Z.D. Aí eu vim para motor pela movida. Quem é movida agora? No primeiro par, olha só, essa de 50 dentes, que é C, ZC, é movida. Então vai ficar ZC.C vezes. No segundo par, olha, C e D não se conectam, gente. Aqui B é a movida, é outra movida. ZB, né? Vezes Z.B. Né? Vamos ver quanto dá. 3. Né? 3. Vamos ver se a gente escreveu certo. A e D. A com D. A com D. Ou seja, A 90 e B, e aliás, a 50 é CC, A com C. Tá certo? E C com B. Olha só. Se é 3, o I é o inverso, é 1 sobre E. É 1 sobre E. Dá o que aqui? Opa. É das LTTs, não quero assim não, tá? Eu quero em forma de fração. Como é que eu escrevo? Eu escrevo assim. Assim, ó. Pronto. Ou seja, 1/3
Isso significa o quê? Essa aqui dá uma volta, enquanto essa aqui dá 3. Né? Eu tenho uma grande movendo uma pequena. Eu tenho um aumento de 1/3. Entendo o seguinte, ó. Deixa eu ver com o texto aqui. 1/3. 1/3 é a escala de redução. Redução de quê? Redução de torque. Se estou reduzindo torque, estou aumentando a velocidade. É verdade? É verdade, sim. A velocidade de saída está aumentando. Em compensação, o torque diminuindo. É verdade? É. As equações me dizem isso. Eu poderia ser I como sendo movido pelo motor, ou seja, eu ia trocar o numerador pelo denominador. Ia dar no mesmo. Eu, particularmente, prefiro escrever o trem e depois inverto. Tá? Mas isso é uma questão, às vezes, até pessoal. Tá? Pessoal. Então, enfim, através das equações a gente prova isso. O E, deixa eu botar isso aqui, botar bem aqui. Aliás, vou organizar isso aqui, né? Pronto, ok. Isso aqui também. Então, influencia. Pode fazer as contas depois que A e B, se um conectasse direto, o E talvez fosse, coincidentemente, uma está dando 3 vezes, como se A e B tivessem conectado igual, mas nem sempre isso acontece, tá? É como se a de 40 e a de 50 influenciasse, mas aqui foi só uma breve coincidência de ter dado 3 vezes menor. Mas 40 e 50 as do meio influenciam sim, tá? Então quero dizer, deixa eu voltar para cá. Eu quero dizer exatamente que o trem e as do meio influenciam. E provavelmente a gente está vendo aqui uma vista superior. Isso é interessante quando a gente está vendo por baixo. Eu não sei se eu tenho um exemplo, o exemplo que talvez eu nas próximas aulas seja só para mostrar que T1 e T2 não influenciam no cálculo de nada, por enquanto. Não tem influência, mas deixa eu ver aqui um segundo estágio. Pronto, aqui já é uma vista de perfil, tá? A gente vai ver que depende do número de dentes, tá? Depende do número de dentes e como se relaciona com a outra. É só escrever a equação do E, do trem, do E, e aí a gente tira tudo. A gente sabe o I, relação transmissão, sabe se está aumentando o torque, diminuindo a velocidade ou vice-versa. Tá? Deixa eu voltar para ela. Voltar para cá. Pessoal, amanhã, deixa eu ver quem é que está aqui. Amanhã olha, Emanuel. Emanuel tá aí? Emanuel? Oi. Amanhã, aquela dúvida que você tinha no parafuso de potência, naquele ângulo, eu posso fazer o seguinte: amanhã, porque tem esse feriado aí, a gente pode sanar dúvidas em relação à lista de exercício. Eu estava pensando nessa dúvida sua. Deixar para a gente sanar as dúvidas do exercício, principalmente do parafuso de potência lá. Tá? Eu vou fazer uma troca. Amanhã vocês se dedicam à resolução dos exercícios. E para quem tiver dúvida, na próxima semana a gente dá continuidade ao assunto de engrenagem.
que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Pronto, ok. Então amanhã. Eu tô também no outro lá. Oi? Eu tô com dúvida em outra questão também. Certo. Então a gente vê essa questão da angulação. Eu vou. Amanhã talvez, com certeza não vai ser no Linux. Porque por desenho, eu vou ter que desenhar um banco de rosca lá no AutoCAD. O AutoCAD não. Só no Windows mesmo, tá? Então pelo desenho, pela angulação de rosca, é só uma relação triangular, relação de ângulo, aliás, pelo triângulozinho a gente vê. E quando ele está, por exemplo, o ângulo de rosca é 60, o ângulo de avanço, também de rosca, considerado na equação, vai ser metade, 30. Quando geralmente é 29, vai ser 14,5 e assim sucessivamente. Isso vem da geometria. Tá? Aí não é nenhum segredo não. Tá ok, gente? Ok, pessoal? Eu vou, deixa eu ver aqui o foco. Olha só, aqui no navegador, ele é bem limitadozinho, mas esse vídeo está sendo gravado pelo Voco aqui, tá? Não se preocupa não.